Parada cardíaca no trauma. A condução de vítimas de trauma admitidos no serviço de emergência em parada cardíaca confirmada ou iminente é um desafio. O objetivo desse texto é auxiliar o leitor na tomada de decisão durante o atendimento de pacientes vítimas de trauma que são admitidos no serviço de emergência em parada cardiorrespiratória ou em iminência de parada cardiorrespiratória. Por seu prognóstico sombrio, esforços de reanimação nesses casos podem ser considerados fúteis. No entanto, o aprimoramento dos serviços de APH e com o advento das medidas que englobam o conceito de damage control, alguns pacientes podem ser salvos. Agora, você deve estar pensando, ok, mas como? Bom, melhor continuar lendo esse artigo. O que de fato está acontecendo? Entenda bem. Os mecanismos fisiopatológicos que levam à parada cardíaca no trauma são diferentes dos mecanismos que provocam parada cardíaca por causas clínicas. Compreender esse conceito pode ser a única oportunidade de reverter a parada em pacientes politraumatizados. Antes de discutirmos esse assunto, é importante dominar algumas definições. Parada cardiorrespiratória. A parada cardiorrespiratória é definida como respiração agônica ou ausente, ausência de pulso carotídeo e rebaixamento de nível de consciência. Iminência de parada cardíaca é a deterioração do nível de consciência com hipotensão. Sinais vitais são frequência cardíaca, frequência respiratória, pressão arterial, temperatura, entre outros. E sinais de vida são atividade elétrica cardíaca, drive respiratório, reflexo pupilar, entre outros. Todo paciente é candidato às manobras de ressuscitação? Atualmente, consideram-se duas situações em que os esforços de ressuscitação podem ser considerados fúteis. 1. Pacientes com lesões incompatíveis com a vida. Um dos melhores exemplos são os pacientes com traumatismo crânioencefálico grave, com perda de massa encefálica. Também devem ser excluídos aqueles que se apresentam ao serviço de emergência sem sinais de vida há mais de 10 a 15 minutos. Segundo a literatura, a maior parte das mortes decorrentes de trauma ocorrem nos primeiros 5 minutos que se sucedem ao evento. Nesse grupo estão os pacientes nos quais a morte não pode ser evitada, apenas prevenida, com medidas de saúde pública como educação no trânsito, uso de equipamentos de proteção individual e coletiva, entre outros. O tratamento mais efetivo do trauma é a sua prevenção. Dentre as mortes que podem ser prevenidas, as principais causas são hemorragia 60%, pneumotórax hipertensivo 33%, tamponamento cardíaco 10%, obstrução de vias aéreas 7%. Racionalmente, os esforços imediatos de suporte básico de vida não são efetivos para a reversão dessas causas de parada cardíaca, além de poderem contribuir para a demora no início das medidas realmente efetivas, sendo considerada então secundária nesse contexto. O que fazer na parada cardíaca traumática? Um protocolo de ressuscitação na parada cardíaca decorrente de trauma deve incluir esforços para identificar as causas tratáveis e as medidas adequadas passíveis de reversão da parada. São elas: controle de hemorragia, com compressão local direta, aplicação de torniquete, estabilização da pelve, uso de dispositivos como Reboa, clampeamento de aorta por toracotomia, entre outros. Restauração do volume intravascular, a obtenção de acessos vasculares, transfusão maciça de hemocomponentes, o manejo das vias aéreas, como obtenção de uma via aérea definitiva, e a toracostomia digital descompressiva. Se houver recursos suficientes, especialmente um time de trauma qualificado e um número suficiente, essas medidas podem ser adotadas rapidamente. Resumindo, não ressuscite um paciente em parada cardíaca no trauma se não houver sinais de vida há mais de 10 minutos ou se houver lesões incompatíveis com a vida. Mantenha em mente as prioridades: controle de sangramento e reposição de volume. Abra as vias aéreas, descomprima o tórax e identifique e trate um possível tamponamento cardíaco. Compressões cardíacas externas podem ser realizadas, mas não podem atrasar o diagnóstico e o tratamento das prioridades nessa situação. Lembrar que compressões externas são fúteis se o coração estiver vazio.
Assim, diante de uma causa de hipovolemia, é imprescindível considerar a realização da toracotomia de reanimação precocemente.